A Rússia estava ciente de que a maioria dos grãos não estavam indo para os países pobres, não estavam escoando para os países pobres. Porque quando ficou aquela justificativa do Zelensky, né, precisamos fazer os grãos chegar aos países pobres, é uma questão de insegurança alimentar, toda essa pegada emocional que eles estão fazendo desde o início da guerra. Conta pra gente, eu vi até que você fez um fio no Twitter sobre esse tema. Conta pra gente o que está acontecendo com aquele acordo de grãos, né, do trânsito de grãos. O acordo foi estabelecido entre a Ucrânia e a Rússia ainda lá em julho, se eu não me engano, do ano passado, no começo, digamos assim, no começo, a gente não imaginava que essa guerra se estenderia tanto. A gente pode considerar que ali era o começo da guerra ainda. O acordo, né, ficou conhecido lá como os Acordos de Istambul, foi mediado pela ONU e pela Turquia. Fez um ano agora e era a previsão de durar um ano. E a Rússia não renovou o acordo, né? Só que a gente não vê nada na mídia tradicional das questões russas, né? Por que a Rússia não renovou o acordo? Eles falam que a Rússia tem um interesse em escalar a guerra e, enfim, e fazer com que o mundo passe fome. Mas vamos lá, tem 5 pontos que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia trouxe, 5 condições que não foram atendidas nesse um ano. Inclusive, quando tinha uns 4 meses de acordo, se eu não me engano, foi o Dmitry Peskov, mas alguém ligado ao governo da Rússia chegou a dar, durante uma entrevista, fez um pronunciamento falando que o seguinte: a Rússia estava ciente de que a maioria dos grãos não estavam indo para os países pobres, não estavam escoando para os países pobres. Porque quando ficou aquela justificativa do Zelensky, né, precisamos fazer os grãos chegar aos países pobres, é uma questão de insegurança alimentar, toda essa pegada emocional que eles estão fazendo desde o início da guerra. Então, lá no ano passado, a Rússia já tinha alertado que essa propaganda em relação ao acordo ela não estava sendo cumprida. Agora, tem questões para a Rússia... E os africanos, desculpa te interromper, mas os africanos denunciaram isso, né? Eu também. Vi que os países africanos, vários têm denunciado isso. Exatamente. E aí, agora, a Rússia não renovou, quando o acordo terminou, e era para fazer a renovação de um ano, falando que não interessa a Rússia, porque nenhuma das condições ali estavam direcionadas, as condições da Rússia, às sanções impostas pela Rússia, ligadas ao setor agrícola da Rússia, quer dizer, era para fazer a retirada das sanções, mas os Estados Unidos lá, né, enfim, os Estados Unidos são os principais impositores, junto com os países da União Europeia, não fizeram esse levantamento das sanções, bom, a Rússia não está vendo nenhuma vantagem em continuar com o acordo. Ela está pedindo agora, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia enviou para a ONU essas 5 condições, que eles esperam que sejam cumpridas nos 3 meses, para daí a Rússia sentar de novo e o acordo seguir adiante. O Banco Agrícola da Rússia, eu não vou saber falar o nome aqui, mas eles têm um banco agrícola estatal, está desvinculado do SWIFT, a Rússia quer essa revinculação. Há ativos estrangeiros das empresas russas ligadas ao transporte de alimento e aos fertilizantes, né, que a Rússia é uma grande vendedora de fertilizantes, ativos congelados no exterior, também não foi atendido. Então, é uma série de questões envolvendo as sanções ligadas ao setor agrícola da Rússia que não foram atendidas nesse um ano. Então, a Rússia falou assim, as nossas colocações não foram atendidas. A maioria dos grãos não estão indo para os países pobres, né? A estimativa da ONU, né, que a ONU apresentou, é que 10% do milho foi para os países considerados de renda baixa e 40% do trigo, né? Tendo ficado 60% do trigo indo para os países Holanda, Portugal, Espanha, França, e 90% do trigo. Também para a China, claro, a China também ocupa uma grande parte, mas a pegada, o apelo sobre essa questão de atender os países que passam por situação de segurança alimentar, nem isso estava funcionando. Então, a Rússia não renovou. De ontem para hoje, o Ministério das Relações Exteriores fez esse anúncio das 5 condições e espera que a ONU cumpra em 3 meses para novamente voltar o que eles chamam de pacto alimentar, que a Rússia está chamando de pacto alimentar, para os grãos voltarem a escoar ali no noroeste do Mar Negro. Rose, quão significativo é essa exportação dos grãos da Ucrânia,
que impacto que isso pode ter na inflação dos alimentos, na inflação mundial dos alimentos? Olha, a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadoras de grãos, né, dos maiores do mundo. A Rússia, se não me engano, é a segunda maior exportadora de trigo. E a Ucrânia também é uma grande exportadora. Isso incide também na receita da Ucrânia, né? Isso vai incidir na receita do país. Tem uma situação, cria uma situação de insegurança alimentar, principalmente nos países europeus, e o efeito imediato é a inflação no preço dos alimentos, né? Inclusive, ontem, o governo norte-americano fez esse alerta, né? De que não um alerta crítico, mas, né, de que essa poderia ser, essa vai ser, né, uma das consequências caso o acordo não seja retomado, né? Agora, é importante dizer que a Rússia, ela já colocou as suas demandas, né, para o acordo ser retomado. Então, as pessoas estão falando que a Rússia se retirou de forma unilateral, mas é preciso entender também essas condições que não foram atendidas em um ano, né? Do jeito que a imprensa coloca, parece que a Rússia abandonou e encerrou. Não parece que o acordo chegou ao fim, né? Porque era de um ano. É uma oportunidade de renegociação. E diante disso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Terminou ontem aquela cúpula União Europeia-CELAC e a gente percebe que os europeus ficaram um pouco frustrados, não de a declaração final não ter trazido uma condenação. Eles queriam uma condenação à Rússia naquela declaração final. Queria te ouvir sobre isso. O que você achou disso? Olha, é impressionante, né, a situação da Europa no contexto atual. Assim, a gente pode pegar tanto essa questão em relação aos grãos, porque foram direcionados em grande parte para a Europa, a questão energética, a questão política com outras partes do mundo. A Europa, muito acostumada, né, a dar lições, ainda não desacostumaram com isso, ainda estão tentando. Você comentou ontem no Ópera sobre o Macron, aí eu fiquei lembrando da viagem dele para a China também, como ele foi lá dar uma aula para os chineses de como se comportar em relação à guerra. Para eles, eu acho que essa declaração, eles não conseguirem nem levar o Zelensky para a cúpula que eles tentaram, né, que ele participasse assim, de uma forma aleatória, e nem conseguirem condenar a Rússia como eles conseguiram na Assembleia das Nações Unidas, representa como eles estão numa situação política difícil, né? Acaba revelando que são completamente atrelados à estratégia de segurança dos Estados Unidos e que outras partes do mundo, não só por enxergar como complexo é a guerra, né? Como envolve, não é uma invasão de território puramente, né? Não é uma guerra que a gente pode olhar só a partir do direito internacional, de uma questão moral de invasão ao território. Mas como a China exerce também uma influência desses países estarem se posicionando de outra forma no sistema internacional. Então, em relação à guerra e também em relação ao que eles enxergam como vias de desenvolvimento. E a Europa está escanteada nesse momento, muito atrelada, volto a falar, à estratégia de segurança dos Estados Unidos, que tem criado para a Europa problemas econômicos e que tem feito que o diálogo ficou mais difícil com essa outra parte do mundo, que a gente pode colocar aqui a CELAC e Mercosul e Unasul, bom, esses blocos que a gente tem aqui na região, que estão enxergando a guerra e as vias de desenvolvimento de outra forma, digamos, uma influência muito direta da China em questão da economia, mas também da Rússia, porque a Rússia há muito tempo faz esse discurso de soberania, né, de cada um vamos cuidar dos nossos assuntos, e a gente sabe o papel dos Estados Unidos na região e como os Estados Unidos têm os europeus como seus aliados, né? Os europeus, eles ratificam a política dos Estados Unidos de intervenção direta ou indireta, como tem feito, né, desde o final da Guerra Fria, sem questionar.